A semana do Clássico Grenal começa com duas dúvidas. Uma de ordem clínica envolvendo o goleiro Sérgio Rocher. Vou te explicar bem as chances do goleiro poder atuar no próximo Grenal, no Grenal do domingo. E também uma dúvida envolvendo o ataque. Ou joga Laro ou joga Maurício. Existe essa dúvida que o técnico Eduardo Cudê vai sanar durante a semana. Vou falar também a respeito da liberação do Borré. O presidente deu algumas informações em off lá no estádio do Vale e também a respeito de Thiago Maia e ainda a arbitragem no Clássico Grenal, quem deve ser o árbitro. Mas antes eu preciso que tu te inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para que você possa receber as notícias aqui do canal do Lucas Fontes em primeira mão. O canal está quase chegando a 10 mil inscritos e eu conto com a tua ajuda, conto com o teu apoio. Vamos lá! Primeiro eu quero falar sobre a arbitragem do Clássico Grenal. Afinal de contas, o Clássico Grenal é sempre muito envolvido de polêmicas em relação à arbitragem. Esse ano tem a questão de que não terá VAR. Afinal de contas, os clubes do interior não tinham grana para bancar o VAR na primeira fase. E aí se definiu que se não tivesse VAR em todos os jogos na primeira fase, então não teria que ter em nenhum. Então o Clássico Grenal, voltaremos aos tempos das cavernas, né? Os astecas e tudo mais, que é uma arbitragem sem VAR. Então terá que ter um árbitro experiente para ter essa questão, né, da arbitragem no Clássico Grenal. Hoje o quadro de árbitros do Rio Grande do Sul tem como os principais nomes, os nomes mais pesados, o Anderson Daronco, o Jean-Pierre, tá? Além de um árbitro que acabou de ingressar no quadro da FIFA, que é o Rafael Klein. Rafael Klein ainda não apitou Clássico Grenal e acabou de ganhar o escudo da FIFA. E lembrando, tá, o Leandro Voaden, que até o ano passado inclusive apitou Grenais, né, no Campeonato Gaúcho, o Voaden, ele é diretor de arbitragem da Federação Gaúcha. É ele quem define as escalas e tudo mais. Hoje a tendência é que o árbitro seja Anderson Daronco, com a sua experiência, já apitou diversos clássicos. Como esse jogo também está cercado de uma questão polêmica, porque o Inter reclama da arbitragem nesse Campeonato Gaúcho, sobretudo nesse último jogo contra o Novo Hamburgo, teve um pênalti não dado, teve alguns cartões que o Inter não concordou, o Inter está bem irritado com a arbitragem. Acho que a federação, a gente acredita, e assim tem informações também a respeito disso, acho que a federação vai para o caminho mais fácil, que é colocar um árbitro de peso e com experiência, Anderson Daronco. Talvez o Rafael Klein, que acabou de ganhar o escudo da FIFA e que precisa ter no seu currículo um Grenal para começar a ter um nome mais pesado, né, até para apitar jogos importantes do quadro de CBF, Conmebol e tudo mais. Acho que o Rafael Klein possivelmente vai apitar Clássico Grenal ou se for na final do jogo de ida, para depois no jogo de volta, quem sabe, voltar o Anderson Daronco ou o Jean-Pierre. Então existe essa tendência, pelo menos por enquanto, né? Hoje, segunda-feira, a tendência maior é que seja Anderson Daronco o árbitro do Clássico Grenal. Isso vai ser definido ainda durante a semana. Eu conversei com uma fonte hoje que talvez quarta ou quinta isso seja definido, né, o árbitro do Clássico Grenal. Thiago Maia, o presidente ontem, para algumas pessoas lá no off, ele deu um indício de que as negociações vão esquentar essa semana por Thiago Maia. Agora tem uma informação aqui, na verdade uma aspa importante de um diretor lá do Flamengo, que é o Bruno Spindel, tá? Diretor de futebol. Abre aspas para o Bruno Spindel a respeito de Thiago Maia. Conversou ontem com a reportagem. Tem conversa sim, mas não é uma negociação simples, pois envolve três partes. Ela envolve o Flamengo, o Lille, que também é detentor de direitos, de parte dos direitos econômicos, e o Inter. Dentro disso existe uma série de detalhes que não cabe colocar aqui. A negociação ainda está aberta e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, argumentou aí o diretor do Flamengo. Lembrando, o Inter precisa concluir essa transferência até o dia 7 de março. Pois bem, essa questão do Thiago Maia, como o Bruno Spindel relatou, ela envolve três partes, tanto o Internacional como o Flamengo e Lille. O Inter fez uma proposta de 4 milhões de euros e não pretende mais aumentar essa proposta. O Inter chegou ao seu teto, ao seu limite. E existe uma expectativa de que o presidente Alessandro Barcelos entre de vez na negociação, né? Porque ele estava envolvido em outras questões e tudo mais, e a partir desta segunda-feira o Inter vai entrar de vez na negociação e espera que bata o martelo pelo Thiago Maia, enfim, nessa semana. Rafael Borré. O Borré
tem uma expectativa de que ele possa ser liberado nos próximos dias. O diretor de futebol lá do Werder Bremen, o Clemens Fritz, inclusive relatou que o Rafael Borré não está vivendo seus melhores momentos lá no Werder Bremen e que uma conversa, né, uma avaliação será feita com o Rafael Borré até o final desse mês. Lembrando, o Inter também trabalha com a data do dia 7 de março, que fecha a janela de transferências para trazer o Borré. Existe sim uma expectativa. Inclusive o presidente Alessandro Barcelos, quando foi tirar foto com um torcedor na tela ontem, ali do nosso lado, o torcedor perguntou para ele: e o Borré, presidente? E ele falou: tá vindo. Então existe uma boa expectativa, existe uma confiança dentro do Inter de que nos próximos dias o Rafael Borré possa vir, e seria muito importante o Rafael Borré vir agora para já começar o processo de conhecimento, né, do parte do elenco e iniciar o Campeonato Brasileiro com o Inter, porque o Campeonato Gaúcho já não pode mais, Copa do Brasil e Sul-Americano. O Inter está atento a isso, está tentando, e já existe uma boa perspectiva, inclusive com palavras já da imprensa alemã e do Clemens Fritz, diretor do Werder Bremen, que diz que vai avaliar o caso Borré ainda no final desse mês. Beleza? Sérgio Rocher. Sérgio Rocher joga o Grenal? Vamos lá, o Sérgio Rocher, que tem uma lesão torácica ainda no início desta temporada, ficou fora. Existia um planejamento de que o Sérgio Rocher pudesse voltar no Clássico Grenal. Há umas 2 semanas atrás, o Sérgio Rocher ele fez um treino condicionado lá no CT Parque Gigante. O que foi esse treino condicionado? Ele não podia cair no chão, né? Era um treino normal ali com os goleiros, só que apenas o Sérgio Rocher não poderia ter quedas no chão. Era um treino que eles chamam de retreinamento também. Eu chamo de um treino condicionado, ou seja, com algumas condições pré-estabelecidas. O Sérgio Rocher, ele deve fazer algumas testagens nessa semana. Por exemplo, hoje o Inter não treinou, tá? Hoje o Inter folgou. Fazia tempo que o Inter não tinha folga. Como a semana é cheia, hoje os jogadores receberam folga. Amanhã o técnico Eduardo Cudê comanda o treino de reapresentação após a vitória contra o Novo Hamburgo. E existe uma expectativa de que o Sérgio Rocher vá a campo fazer alguns testes. O treino, pelo menos a primeira parte, ainda não foi informado, deve ser aberto para a imprensa. Eu acredito que o Sérgio Rocher vai fazer alguns testes após a saída da imprensa. E esse mistério vai ser adotado por toda a semana, para ver se joga Rocher ou não. Ainda que não seja uma questão de ordem tática, né? Porque vamos lá, tu coloca o goleiro ali, ele te traz benefícios técnicas, porque o Sérgio Rocher é melhor que o Antony, que está começando, e a gente vê que o Antony está inseguro. Mas de ordem tática não muda muito trocar um goleiro pelo outro, né? Mas por que ele vai adotar esse mistério? Justamente para, enfim, ter mais tranquilidade também. Tem a questão polêmica ali, Rocher tem lesão ou não. Então acho que o Inter vai se resguardar essa semana e vai realizar alguns testes com os portões fechados com o Sérgio Rocher, para manter o mistério. Faz parte do jogo, o Clássico Grenal é assim que a gente tem imaginado que vai ser essa semana, tá certo? Gente, eu já tinha até gravado já aqui o vídeo, né, toda a questão do vídeo, e assim que eu terminei o vídeo, eu recebo a notícia a respeito do Depena, e a gente precisa avaliar isso, tá? O Vasco está interessado no Carlos Depena. Deixa eu até pegar a informação aqui, que é de um colega do Rio de Janeiro, que é muito bem informado, Bruno Braz, tá? Deixa eu colocar aqui pra gente ler certinho. A gente ainda vai trabalhar em cima dessa notícia porque ela é muito recente, mas o Bruno Braz traz a informação, setorista do UOL. O Vasco está interessado na contratação do meio-campista Carlos Depena. O fato de Depena poder atuar no meio também como ponta é visto como positivo. A comissão técnica já indicou que avalia que o elenco é curto. Então aí está a notícia de última hora. Acabei de gravar o vídeo, quando eu terminei já tinha visto aqui o Bruno Braz trazendo a informação Carlos Depena. A gente vai trabalhar muito a respeito disso, vamos tentar apurar com todas as pontas, mas o Depena é um jogador que é estrangeiro e que, por exemplo, o Inter já teve interesse de negociá-lo para até abrir uma vaga de estrangeiro para quem sabe contratar até outro. O Inter está com a mais ali e tudo mais, mas pode ficar com a mais ali para ir fazendo o gerenciamento, né, de estrangeiros na súmula. Então, a informação de última hora. Vasco interessado no Depena. Valeu!